Olá, meus caros alunos. Nós estamos aí voltando com nossas aulas de regimes totalitários. Espero que vocês estejam todos realizando o isolamento social conforme tenha sido orientado pelos agentes de saúde, pelo pessoal da secretaria. E nós vamos aí voltar às nossas aulas sobre os regimes totalitários. Para esse PET 3, nós irmos estudando à distância. Quando a gente fala de regimes totalitários, sempre vem na cabeça o que seria. Nós podemos ver uma frase de Theodor Adorno: se as pessoas não fossem profundamente indiferentes em relação ao que acontece com todas as outras, excetuando o punhado que mantém vínculos estreitos e possivelmente por intermédio de alguns interesses concretos, então Auschwitz não teria sido possível. As pessoas não teriam aceito. Ou seja, o outro, nós temos Adorno é um alemão que faz parte da escola da indústria cultural, uma escola de Frankfurt de filosofia e teoria social, que ele vai fazer uma crítica muito forte que nós muitas vezes não problema do outro, e isso gerou a indiferença dentro da Alemanha, dentro da Europa, melhor dizendo, né? Porque não é só um problema da Alemanha, é um problema da Europa como um todo, a indiferença, e isso vai gerar uma raça superior, vai gerar essa ideia de que eu sou melhor que o outro e vai acabar levando a um conflito. Nós temos que ver que muitos filósofos, partindo para a filosofia aí, eles lutaram contra o regime. Nós temos Theodor Adorno, que era de ascendência judaica. Nós temos aí Hannah Arendt, que é uma filósofa judia que não tem igual. A alemã, ela foge, a sua obra Origens do Totalitarismo, ele é essencial para compreender o regime totalitário, os regimes fascistas, como funcionam, como que pode uma Alemanha intelectual, porque a Alemanha é um país altamente estudado, de muitos pensadores, altamente intelectualizado, conduzir para a idolatria de um líder. Então ela faz uma análise nesse livro, recomendo a leitura, é um livro muito denso, difícil sim de leitura, mas dá uma visão geral do que realmente aconteceu assim do ponto de vista intelectual. Os regimes totalitários eles surgem então com o fim da Primeira Guerra Mundial, e nós vamos ter ali, no caso da Alemanha, a humilhação da Alemanha, o revanchismo. A Alemanha, com o final da Primeira Guerra Mundial, ela vai se sentir humilhada, porque ela vai ser penalizada com as multas, com a questão de pagar as indenizações da guerra. Ela vai perder territórios, ela vai ter a sua armada proibida de ter 100 mil soldados, mais que 100 mil, ou seja, o seu exército é fatiado, suas armas são confiscadas, é proibido de uma série de questões além de indenizações. A Itália vai ter uma vitória mutilada, ou seja, a Itália vai se sentir também mutilada. E nós vamos ter uma crise do capitalismo em 1929, com o crash na Bolsa de Nova York. Essa crise demonstra a fragilidade do sistema capitalista naquele período, na mentalidade das pessoas, e o crescimento dos partidos comunistas, que vai surgir como uma solução, principalmente com a Revolução Russa, vai estar levando as ideias. Nós então temos, de um lado, a burguesia, que quem realmente implanta e apoia os regimes fascistas são os burgueses, ou seja, os industriais, banqueiros e outros, que vão oferecer a Hitler, Mussolini, aos líderes, o poder, que para chegar no poder alguém tem que financiar, alguém tem que apoiar, e nesse caso nós temos assim os burgueses desses países, os industriais alemães, industriais italianos, banqueiros, fazendeiros, autofazendeiros, enfim, eles apoiam. E nós temos o que? Uma proteção na ideia, na concepção construída de proteção do comunismo. Nós podemos ver como se fosse o lobo nazista e as galinhas, que é a população achando, obrigado por nos proteger do comunismo. Ou seja, você simplesmente estava indo para uma charge da época, para o matadouro, o abatedouro, assim, para as garras do lobo.
É engraçado que a gente percebe que essa mentalidade que foi construída realmente leva a população a defender o nazismo, o fascismo, no caso ali da Alemanha, tá? Nós não podemos esquecer do franquismo na Espanha também. Aqui o próprio Getúlio Vargas tinha um pêndulo, uma política de pêndulo que você ficava no Estado Novo entre o autoritarismo e a liberdade, é uma coisa assim comum, reflexo da época. Aqui nós não sentimos tanto, mas a Europa é muito forte, esse pêndulo. E nós temos assim as principais características, é o que? O nacionalismo extremado. Isso aí gera xenofobia. O que seria xenofobia? Você ter aversão ao estrangeiro, ao outro. Totalitarismo. O que é totalitário? O que é um Estado total? Totalitarismo. Seria que o Estado toma conta de tudo, até questões de casamento. Porque dentro da Alemanha, nós vamos ter proibições de casamento entre algumas pessoas. Vamos ter, assim, questões absurdas. A esterilização de deficientes físicos. Deficiente físico, para não transportar esse gene defeituoso, então a gente esteriliza, impede que ela gere filhos essa pessoa. Ou seja, é uma coisa absurda para nós. E na época eles achavam assim, coisa mais natural e que era preciso para formar uma raça melhor, porque o Estado queria. O militarismo. Você tinha uma questão assim de armas, exército, uma honra, você ir para o exército. Anticomunista. Tudo que não era a favor do partido, das ideias, do líder, era comunista. Tem que ter cuidado com isso. Porque é comunista. O comunismo é isso, o comunismo é aquilo. Há uma diversão, há uma construção de uma ideia errônea. A gente percebeu isso aqui no Brasil um tempo atrás, que feio, não estou citando nomes, mas vocês devem lembrar que até as próprias embaixadas alemã, a embaixada de Israel veio e falou assim, não, vocês estão com uma ideia errada, peraí, vamos devagar, reflete aí, nós não vamos aceitar uma mentira como verdade. Vocês devem lembrar, depois se tiver alguma dúvida é só mandar uma mensagem que eu explico melhor, que aqui o espaço não cabe, mas só para vocês verem como que é um desvio. Antiliberalismo, ou seja, o Estado ele não quer que as pessoas caminhem, mas o Estado se faz presente muito forte. Unipartidarismo, um só partido. Proibição de todos os partidos opositores, porque são todos ruins. Só o meu partido, no caso nazista, o partido Mussolini são bons, ou no caso da Espanha, o franquismo, que era bom. E a gente sabe que é construção de como se o outro partido fosse o erro, o grande problema no mundo. Culto ao líder. O líder é o Messias, um salvador da pátria, ele que realmente vai erguer a nossa nação, vai dar o nosso sentido. Propaganda governamental, muita propaganda a favor do líder, muita propaganda a favor do nacionalismo. Educação dirigida, ou seja, os jovens têm uma educação estatal única que direciona para o nacionalismo. Racismo, o nazismo ainda vem com a característica de racismo contra o outro, e expansionismo territorial, que é crescer. Aqui, meninos e meninas, nós podemos perceber que parece que a gente conhece alguns desses sentidos. A gente tem que ter cuidado para nós não cairmos nisso. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não estou dizendo que acontece. Estou apenas dizendo, temos que ter cuidado. Indiferente de A, B, C ou D, qualquer partido no poder, ele pode induzir essas ideias. Nós tivemos, aspas, líderes já com culto de ser o salvador da pátria. A gente sabe que não deu certo. Nós estamos vivendo outras ideias de salvador da pátria. Cuidado. Essa é um alerta. Não estou fazendo apologia nenhuma. E pode ver que os jovens sempre ali, atentos. Fascismo italiano. A Itália teve uma vitória mutilada na Primeira Guerra Mundial. Era uma monarquia parlamentar que enfrentava uma séria crise. E com o crescimento do Partido Socialista, começa a ter o Fácil de Combate, ou seja, os Camisas Negras, em 1919. Em 21 foi fundado o Partido Nacional Fascista, de Mussolini, e nós temos um ano depois 50 mil marchando sobre Roma, pedindo Mussolini no poder. O que vai ser concedido a ele?
O Benedetto Mussolini, ele é conhecido como Duce. Ele, em 1929, faz um tratado de Latrão com a Igreja Católica, ou seja, a Itália, para a criação do Estado Vaticano. O Vaticano hoje, a Igreja de São Pedro e mais a Capela Sistina é considerado o Estado do Vaticano, devido estar dentro, para conseguir uma troca de favores. O que seria? A Igreja cuidava apenas de ordem religiosa e o Duce ficava com a parte política. A Igreja lá, o Papa não entrava nas políticas internas da Itália, ficava só com a ordem religiosa e poderia mandar no Vaticano e nas igrejas, nas paróquias do mundo inteiro, mas não na política interna. O catolicismo seria então uma religião oficial. E nós temos aí algumas charges, uma charge aqui do período representando como funcionava. O próprio Estados Unidos apoiava tudo isso. É engraçado, né? Tem essas questões, algumas teorias de conspiração falam das famílias mais ricas do mundo, inglesas e americanas intermedianas. Aí nós temos os Rockefellers, nós temos só para começo, de questão, e essas famílias não aparecem nas listas mais ricas do mundo. Tem algumas teorias, no momento oportuno a gente até fala sobre isso. Aqui nós temos o Hitler visitando alguns religiosos, uma foto, os religiosos. Nós temos que ver, pensar, alguns, tem até um livro muito legal, assim, Papa Pio XII, o Papa de Hitler. A igreja tinha feito acordos para não ser perseguida, então ela permite essas questões. É uma problemática isso. O nazismo alemão, o contexto de derrota humilhante da Segunda Guerra Mundial, revanchismo gerado pelo Tratado de Versalhes, que vai tirar muitos territórios da Alemanha, a crise econômica mundial e o crescimento socialista nas eleições. Nós devemos lembrar que o Partido da Social Democracia Alemã, Partido Socialista Nazista, socialista com socialista, depois ele inverte para a direita. É onde que alguns começam, às vezes é de esquerda. Não, ele nasce com algumas ideias de esquerda, vê que não dava certo e vai para a direita. Porque quem apoia o nazismo, chegando no poder Hitler, são burgueses, industriais, banqueiros. Esse povo era de direita. Então nós temos o Partido Nazista, foi fundado em 1919 pelo Hitler, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Partido Nazista, como eu disse, nasce, né, esquerda, mas vai para a direita. Adolf Hitler, que é um austríaco, ele não é alemão, ele vivia na Áustria, nasceu na Áustria, voluntário do exército alemão, agitador político, eficiente e um ótimo orador. Ele é muito bom para fazer o discurso. Tem grande apoio da burguesia alemã. Ele é derrotado nas eleições, porém ele participa em Putsch de Munique, uma tentativa em 23 de golpe, que fracassa. Ele escreve na cadeia, uns 6 meses que estava na cadeia, escreve Mein Kampf, Minha Luta, que tem os princípios básicos do nazismo: supremacia da raça ariana, racismo contra os judeus, revanchismo e a Lemberhaus, o espaço vital. Racismo e supremacia da raça ariana. A ariana é os alemães. Engraçado, é um austríaco ditando, pra vocês verem como que é muito doido a época. Nós temos então também duas capas dos livros do Hitler. Em 23 tem um fortalecimento do Partido Nazista. Hitler nomeado chanceler, primeiro-ministro da Alemanha, que vai ser considerado. Em 34 morre o presidente Hindenburg. Hitler assume como Führer, que seria grande líder, um Führer, presidente, proclama o Terceiro Reich, Império. Primeiro Reich, na Idade Média, o Império Romano Otomano, Império da Idade Média. Segundo Reich, quando ocorre a unificação alemã. Terceiro Reich é que iniciava com Hitler. Recuperação da economia alemã, e vai fazer uma indústria bélica muito forte, desrespeitando o Tratado de Versalhes, perseguições aos judeus, as leis de Nuremberg, 35 Noites dos Cristais, em 38, que são noites assim pesadas, tendo cassação de inimigos,
e a busca do espaço vital em 39 que vai iniciar. Essas imagens aqui são tiradas de um documentário chamado Arquitetura da Destruição, um documentário lindo, sim, por dizer que são imagens da época. Realmente ele reunia 100 mil pessoas para fazer discurso. Era um cara assim, sem igual para falar, e o povo ficava vendo ele falando, todo montado quase que um desfile carnavalesco para isso, militarizado. Podem ver, assim, complicado. Eu recomendo assistir esse Arquitetura de Destruição. A Guerra Civil Espanhola foi um ensaio da Segunda Guerra Mundial. Espanha, Francisco Franco no poder. Portugal, nós temos o Salazar também. No Brasil, nós temos o Estado Novo com Vargas, que são alguns exemplos de outros regimes. Será que nós realmente temos um fim desses regimes totalitários? Porque eles fazem com que... Na época não existia o termo, mas podemos dizer que as fake news, tanto de um lado como de outro, hoje são como se fossem ideias para construção. Então, até a